Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Paulo, ele vem falando aos irmãos, ele escreve essa carta aos Coríntios, e ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Tudo se fez novo na vida daquele que está em Cristo. Por que que Paulo fala isso? E Paulo é um exemplo disso. Quem era Paulo? Perseguidor da igreja, perseguidor ferrenho, que procurava matar todos os cristãos, prender, para que eles não mais anunciassem o evangelho de Cristo Jesus. Mas o que é que acontece? Quando Paulo ele está a caminho de Damasco com cartas para prender os cristãos que ali estavam, no meio do caminho Paulo encontra-se com Cristo. Ele tem um encontro com Cristo naquele dia. E a partir daquele dia, a sua vida é transformada completamente. Paulo, ele deixa de ser um perseguidor da igreja para ser um pregador do evangelho. Aquele que anunciava as boas novas do reino. E a partir de agora, Paulo, ele começa a sofrer por causa deste evangelho, por causa desta palavra que outrora ele perseguia. E Paulo, ele enfatiza isso, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, para demonstrar que aquele que está em Cristo, existe uma transformação, existe uma mudança completa na vida daquele que está na presença do Senhor. Todo aquele que se encontra com Cristo, acontece isso. Nós vemos quando Zaqueu, ele se encontra com Jesus, Jesus ali está anunciando a palavra a Zaqueu e ele diz, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, mudança, metanoia, mudança de comportamento. É isso que acontece com o cristão. Paulo, aquele que perseguia, aquele que estava ali parado com as roupas, os aventais daqueles que estavam apedrejando Estevão que foi o primeiro Marte, ele está parando assistindo tudo. Ele estava ali compactuando com a morte daquele justo. Agora ele mesmo é perseguido, ele mesmo é açoitado, é apedrejado por causa do evangelho. Uma mudança de comportamento completa. Porque é isso que acontece com quem tem um encontro com Cristo. Quem tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. Você vê que Abraão, antes de encontrar-se com Deus, antes dele conhecer o Senhor, Abraão ele compactuava com a idolatria que ali existia. Mas a partir do momento que ele se encontra com Deus, ele deixa a idolatria de lado, ao ponto que a tradição vai dizer que o seu pai Terá, ele era fabricante de ídolos. E um certo dia, quando Terá sai, ele está tomando conta da loja do seu pai, onde vendia os ídolos. Ele quebra tudo, ele destrói todas as estatuetas, só deixa uma inteira. E quando o pai chega, diz: o que aconteceu aqui, Abraão? Ele diz: meu pai, essa estátua que está aqui. Ele se enraivou e quebrou todos os outros. O pai diz: não tem como, essa estátua não tem vida, não tem como se mexer. Ele diz: justamente, não tem como um ídolo como esse eu me prostrar, eu continuar adorando alguém que não pode fazer nada, está parado, é uma estátua. Ele tem uma mudança de vida e a partir dali o Senhor chama ele, diz: sai, Abraão,
da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque as coisas velhas passam e tudo se faz novo na vida daquele que está vivendo uma vida com Deus. É assim com todos. Maria Madalena, uma mulher a qual Jesus encontra, ela tem 7 espíritos imundos. A partir do momento que ela se encontra com Jesus, todos aqueles espíritos que atormentavam a vida dela são expelidos, são tirados, e ela tem uma mudança de vida, porque ela passa agora a caminhar com Cristo e é uma das mantenedoras do ministério de Jesus, porque é isso que acontece. Meu querido, minha querida, se você está servindo a Cristo e ainda você não mudou, você está com os mesmos comportamentos que você tinha outrora, então Cristo não entrou na tua vida. Não houve a mudança. Jesus, ele vai falar, e João, ele vai escrever no capítulo 8, ele vai dizer assim: pois que se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, serei os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que está em Cristo, a sua palavra está nele, ele conhece a verdade. Ele começa a conhecer verdadeiramente o que é viver uma vida com Cristo, e essa verdade consegue libertá-lo. Entenda uma coisa: saber o que está escrito não é o mesmo que conhecer. Como assim? Eu sei o que está escrito aqui: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu li, mas se eu simplesmente li e não vivo, eu não conheço. Se eu simplesmente li e não pratico, eu não estou vivendo a palavra. Jesus, ele vai dizer assim: aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante a alguém que se olha diante do espelho e depois que sai dali não se lembra da sua feição. Não sabe o que está acontecendo, não sabe como é o seu rosto. Pois aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante a alguém que edifica sua casa sobre areia. Ela vai abaixo, ela é destruída. Assim é a vida daquele que não pratica, aquele que não conhece a palavra de Cristo, não conhece verdadeiramente aquilo que está escrito. Quando um dia Jesus é interrogado por alguém perguntando sobre como obter a vida eterna, Jesus diz assim: olha, o que está escrito e como é que tu lê? O que é que Jesus quer dizer com isso? O que é que está escrito? Você está lendo ali? Mas como é que você está lendo isso? De que maneira você está interpretando, você está vivendo isso? Porque se você está interpretando, você está vivendo aquilo ali da maneira que está realmente escrito, da maneira que Deus quer para a sua vida, verdadeiramente você está vivendo a palavra. Porque depois disso Jesus começa a contar uma parábola. A parábola do bom samaritano. E quando ele termina de contar a parábola, aonde um homem, ele é pego por ladrões que o assaltam e dão uma surra nele, deixa ele cair no chão. E depois vem um sacerdote, passa, não socorre. Um levita vem, passa, não socorre. E depois vem um homem, um samaritano, que passa e socorre, presta o socorro ali, leva para a hospedaria, paga as despesas. E se gastasse mais alguma coisa, ele pagaria. Aí Jesus diz assim: quem foi o próximo desse homem? E ele disse: aquele que o socorreu, aquele que o ajudou. Pois bem, vá e faça a mesma coisa. Ou seja, faça como está escrito. Ame ao teu próximo. Viva a palavra. Quando você vive a palavra, você está em Cristo. E estando em Cristo, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. O sacerdote que passa por ali, ele não socorre, embora ele saiba o que está escrito: ama ao teu próximo, ajuda ao teu próximo, mas ele não faz. Ou seja, ele não conhece, porque ele não está vivendo. Se você
lê, mas não pratica, você não conhece a palavra. Você simplesmente leu o que está escrito. Você apenas decorou. Aquilo que se decora, se esquece. Aquilo que se aprende para a vida, leva-se para a vida toda. E é isso que a gente tem que entender. Deus, quando chama Josué, ele diz: Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Não aparte dos teus lábios as palavras da lei que está escrita neste livro. Não aparte de ti. Ou seja, não se afaste. Não deixe de viver. Não deixe de praticar aquilo que está escrito na palavra. Porque se você praticar tudo que você fizer, você vai prosperar. Você se dará bem. Mas se você deixar de lado, se você não viver esta palavra, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir prosperar. Você não vai conseguir ter uma vida abundante. Entendamos uma coisa. Ter riquezas não é ter uma vida abundante. Não é. Ter dinheiro não é ter uma vida abundante. Isso é adquirir riquezas. Isso é adquirir bens. Ter uma vida abundante é aquilo que o salmista Davi, ele fala: o Senhor é meu pastor e não me falta. O Senhor, ele não falta na vida daqueles que o buscam, daqueles que vivem a sua palavra. Não falta. Por que não falta? Porque ele tem abundância na sua vida, da presença de Deus. Você pode ter problemas, você pode ter dificuldades. Olha Davi. Davi, ele sai fugitivo, se esconde numa caverna. Ele junta pessoas ali que começam a segui-lo. Embora ele é um fugitivo, ele está fugindo do rei. O rei está tentando matá-lo. Mas ele tem amigos. Ele tem pessoas cercando eles que admira ele. Embora ele é um fugitivo ali. Mas ele está vivendo a palavra. Ele está vivendo aquilo que Deus determinou para a vida dele. Depois, Davi, ele foge para o território filisteu, para Gate. Para ali aonde ele está vivendo com os inimigos. E ali, no meio dos inimigos, ele ainda consegue viver a palavra. Ele consegue ser seguido. Certo dia, quando ele está na batalha, que ele volta, a Bíblia diz que aonde ele estava morando é saqueado. Sua esposa, seus filhos, seus bens, tudo é levado. Tudo. Mas ele vai e ora ao Senhor: Senhor, eu posso subir contra ele, o Senhor vai me dar a vitória. Deus diz: vai, porque eu te darei a vitória. E a mão do Senhor foi com ele. Ele teve problemas, ele teve dificuldades, ele teve lutas, ele teve sofrimentos. Mas ele tinha abundância na vida dele. Ele tinha a presença do Senhor com ele. Isso fazia a diferença por completo na vida de Davi. Daniel foi levado cativo. Foi levado como prisioneiro da sua terra para a Babilônia. Daniel servia ao Senhor, amava a Deus. Amava o Senhor. É tanto que você vê que quando começa a história dele na Babilônia, a Bíblia diz que ele pede para não comer daquelas comidas que ali estavam, que eram sacrificadas aos ídolos, e ele não se contaminaria com aquilo porque ele servia a Deus e Deus não aceitaria. E olha o que acontece. Aquele eunuco que toma conta deles ali, ele ajuda, ele permite que eles comam legumes e bebam somente água durante aqueles dias como um teste. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que ele e seus amigos que só comeram os legumes e beberam água, ficaram mais fortes, mais robustos do que os outros que comiam da comida que vinha da mesa do rei. É ter abundância na sua vida, ter a presença de Deus. Eles estavam longe de casa, estavam cativos, mas o Senhor era com eles. Eles não estavam ali desfrutando de riquezas, mas tinham a presença de Deus. Tinham. Daniel e seus amigos, eles dão a presença do rei porque o rei tem um sonho e Daniel interpreta. E o Senhor coloca eles em um lugar de destaque. Porque
Deus estava com eles porque eles amavam a palavra de Deus, praticavam a palavra do Senhor. Isso é estar com Deus, é estar em Cristo. É aquele que tem na sua vida uma mudança por completo. Olha José. José, ele estava ali na casa do seu pai, depois é vendido. É vendido como escravo. Depois se torna um prisioneiro na cadeia. Alguém pode dizer, mas o Senhor não era com José? E aconteceu isso sim. E a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José na casa de Potifar. É tanto que quando ele começa a fazer as coisas começam a acontecer bem, prosperar. E Potifar vê isso nele. Vê algo de diferente na vida dele. Quando ele vai para a prisão, o carcereiro vê algo de diferente na vida dele. Por quê? Porque ele andava em retidão. Ele andava na presença de Deus, ele praticava a palavra do Senhor, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia Deus. E isso foi o diferencial. O Senhor é o diferencial na nossa vida. O Senhor é que faz a mudança que nós precisamos. De nós mesmos não conseguimos. Não conseguimos largar vício nenhum de nós mesmos. Porque quando alguém larga um vício, ele tem alguma bengala, alguma coisa para se apoiar ali, para tentar parar com aquele vício. Ele se apoia em outra coisa. Aquele que está em Cristo, ele não precisa se apoiar em nada, porque Deus o sustenta. Deus é que faz a mudança, é que faz a libertação na vida daquela pessoa para que ela largue o vício, para que ela largue a vida de prostituição, de lascívia, de pecados, de adultérios. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz a transformação na vida de cada pessoa que se encontra com Ele. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, uma mudança por completo. Agora só depende de mim, só depende de você para que isso aconteça. Para isso, eu e você, nós temos que verdadeiramente buscar ao Senhor e conhecer a sua palavra, viver esta palavra que traz vida para mim e traz vida para você. Pode ter certeza disso, que a partir do momento que vivermos a palavra de Deus, a mudança acontece.